Ditadura. O governo Bolsonaro conseguiu fazer do Brasil o segundo país com mais mortes por Covid no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. O general-ministro da Saúde demonstrou uma total incompetência no trato do assunto. Mesmo sendo apresentado como especialista em logística, não foi capaz de comprar vacina e nem seringas para sua aplicação. O conhecimento de geografia também não é o forte desse general-ministro, pois não localizou no mapa a diferença entre Amazonas e Amapá. Em pleno caos na saúde, sequer gastou as verbas destinadas à pandemia. Afinal, o general é especialista em quê? Enquanto isso, mesmo com a incompetência sendo apresentada cotidianamente nos mais corriqueiros atos, a cúpula do comando militar só se manifesta para garantir seus interesses corporativos. Cada vez mais envolvido com a ala fisiológica do Congresso, Bolsonaro age inversamente ao prometido em campanha. Escândalos de corrupção envolvendo a compra de cervejas, leite condensado e carne para churrasco das Forças Armadas são naturalizados. No momento em que o país se atola em uma crise econômica e social só vivida na ditadura militar, em que 50% da população vive hoje abaixo da linha da pobreza, a preocupação do governo federal é a de permitir que as facções que o apoiam nas ruas sejam armadas. Truculência e baixo nível são a marca de seus correligionários mais fiéis. O Brasil vive a triste realidade de um judiciário acovardado, um legislativo dominado pelo fisiologismo e o executivo, cada vez mais militarizado, atropela a Constituição e todos se calam, mesmo quando o general Vilas Boas, junto com o alto comando das Forças Armadas, assume que intimidou o STF. O retrocesso político caminha a passos largos. Uma ditadura não ocorre somente quando se tem um golpe de Estado. Ela pode ser fruto de um projeto que a constrói em migalhas, aos poucos, e quando percebermos, já é tarde demais para reclamar. Mas o fato é que o Brasil está, nesse governo Bolsonaro, nessas idas e vindas. Isso precisa ser observado, e é o meu fato em destaque. Ele estará esvaziando os neoliberais? Ele estará indo para um caminho de arrumar algum recurso para financiar este povão famélico que está aí? O que ele quer? Ele quer apenas se eleger em 2022, porque ele está esvaziando nas pesquisas, inclusive, por conta dessa mortandade que me parece até programada, não é? Como morre gente, eles querem matar, naturalmente, os aposentados, essas pessoas que vivem das pensões também, não é? Que, segundo eles, são improdutivas. Já produziram, mas podem ser descartadas. É o mundo do hoje que se coloca aí. O socialismo, ele é uma experiência original da sociedade humana, na medida em que as primeiras comunidades primitivas, elas foram forçosamente socializadas, na medida em que elas viviam da cooperação necessária e natural de todos os seus componentes, até para preservar a sua integridade e a sua própria reprodução. Com o tempo e com o advento das sociedades de classe, o socialismo original, tal como o chamado comunismo primitivo, foram superados por uma estrutura social marcada pela hegemonia, pela dominação de classes proprietárias de terras que depois passaram com a evolução da humanidade,
a se tornarem também hegemônica no exercício dessa dominação através de uma série de mecanismos, aparelhos que vão constituir o Estado embrionário, Estado esse que cresce à medida das necessidades de acumulação que, com o desenvolvimento das relações de produção que deram lugar ao capitalismo, engendrou esse tipo de necessidade de ampliação do Estado, tanto no sentido de manter-se, portanto, usando um aparato repressivo para coibir qualquer tipo de mudança que atenda às necessidades daquelas classes subalternas, como um aparelho ideológico para manter ideias que interessem a essas classes dominantes. O socialismo ele permaneceu ao longo do tempo sendo uma esperança de retomada original de uma sociedade comunitária associada aos interesses coletivos, a coletividade, o sentido de irmandade, de fraternidade. Tudo isso está no âmbito da perspectiva socialista. Claro que quando Marx cria essa diferenciação entre o socialismo e o comunismo, ele entende que, como a história é um processo de lutas de classe, num dado momento, as classes subalternas, quer dizer, o proletariado, ao tomar o poder, ele necessariamente precisa implantar uma ditadura popular, uma ditadura de classe, para remover definitivamente as diferenças de classe, não é? Com vistas justamente à criação de uma comunidade ou de uma sociedade sem classes, que é o comunismo. Fatos em destaque. O nosso fato em destaque fundamental é essa questão que passamos hoje. Não tem vacinas, 260 mil pessoas mortas, caos geral, nada funciona direito. O Supremo Tribunal Federal decide para cá, para lá, os filhos do presidente protegidos pelo STF, o ministro escolhido por Bolsonaro auxilia a confusão e acusações contra a família Bolsonaro, e assim vamos nós. Quer dizer, é um país endegringolado. Mas o problema ainda pior dessa questão é a questão da desinformação. Nós estamos agora tendo por trás o império do capital, os Estados Unidos, uma série de distorções e de absurdos. Entre eles nós temos a Big Media, que jamais foi favorável aos interesses do povo brasileiro, do povão brasileiro. Sempre esteve com as elites aliadas a interesses estrangeiros. Por outro lado, nós temos simultaneamente a isso, hoje, o Bolsonaro com todo o poder, sua família, etc., com toda uma série de condições excepcionais, o Brasil com um super autoritarismo, um super presidencialismo de coalizão, que é uma aberração. Basta ver a escolha dos ministros do Supremo e como eles decidem depois a mecânica do regime político brasileiro. Um evidente estado de exceção que decide para aqui e para cá, conforme a fração política dominante ou mais influente num certo momento. Neste momento, a fração política de extrema-direita bolsonarista, militarista. E ao meio disso, nós temos as fake news. Os engenheiros do caos, do Empoli, mostram claramente, falam aqui, mostram que informação é poder e desinformação também é poder. E como são usados mecanismos de desinformação no YouTube, no Google, na internet em geral, para você não divulgar certos assuntos e divulgar isso. É só pegar esse livro, que mostra como funcionam os algoritmos e tem interesses políticos no que está por trás disso. Uma jornalista famosa, né, a Leitão, nos diz o seguinte: não há palavras fortes o suficiente para definir o que vivemos. O presidente comete crimes diariamente. A cada crime sem punição ele se fortalece, porque sabe que pode avançar um pouco mais. Como o vírus que domina o corpo fraco, a cada dia fica mais difícil contê-lo.
de outros países nos olham com espanto e desprezo. Nenhum povo suportaria tal opróbrio. Então vejam, senhores, os amigos, a situação em que nos encontramos, não é? E ao meio disso entender isso, porque se nós não entendermos exatamente em detalhe o que se passa, como combatê-lo? Por exemplo, por que o povo brasileiro não reage? Porque da mesma forma que estivemos no passado, e eu tenho procurado escrever nesse programa, nós estamos sob foco de uma estratégia estrangeira, de estrategistas americanos do Pentágono de alto nível, a começar pelo próprio Bannon. Essas pessoas promoveram a eleição de Bolsonaro, promoveram o que houve em 2014 aqui, aqueles movimentos de rua que tiveram dedo estrangeiro e da elite nacional brasileira aliada a interesses estrangeiros. Basta ver o livro A Nova Direita, do Flávio Casimiro. Então, além de termos essa situação com o dedo estrangeiro, temos estrategistas de alto nível do outro lado, que continuam, estavam em 64, estiveram em 68 e assim por diante. Tiveram uma única vacilação em 68, quando tiveram que dar um golpe dentro do golpe, tirando Costa e Silva, que foi um fato inesperado. Costa e Silva era mais nacionalista e não queria continuar com esse movimento militar. Eles estão por trás disso e são altamente sutis. Vejam, senhores, o apelo que existe a religiões, a manipulação das religiões hoje, em especial do cristianismo, e as razões dessa emoção do Bolsonaro. Tudo isso aí não é casual. Mais um aumento do preço dos combustíveis que a Petrobras anunciou. É o quinto só esse ano. Em apenas 2 meses do ano de 2021, já são 5 aumentos da Petrobras com o argumento de equiparar os preços internacionais. Ora, isso tem um impacto muito grande sobre a vida da população brasileira, principalmente a população mais pobre, que vê, em contrapartida, isso o aumento do gás de cozinha, trazendo dificuldades financeiras para quem vive de 1 ou 2 salários mínimos, o que é a maioria da população, impacto na inflação, porque os transportes são dos alimentos são feitos por rodovias e isso daí encarece os produtos. Enquanto isso, o governo discute também a substituição do presidente da Petrobras, intervindo. Para a população pobre desse país, que é a maioria esmagadora, mais de 70% da população brasileira, hoje passa dificuldades financeiras, se é o Castelo Branco ou o general que o presidente Bolsonaro quer colocar, tanto faz. Por quê? Porque a política vai continuar a mesma, ou seja, os pobres vão continuar pagando a alta conta dos interesses dos especuladores, daqueles que vivem da especulação no sistema financeiro, no sistema de ações, enfim. O que importa temos de ter uma política de combustíveis que seja adequada aos interesses do povo brasileiro e não dos especuladores que não geram qualquer emprego. Fica essa ressalva. Alô, amigos do Caminhando Jornal da TV Comunitária, Canal 6 do Rio, homenagem ao Rio de Janeiro e a Tom Jobim, Tom do Rio, de Lídia Diniz. Quase todo mundo já cantou, Rio, festa, Rio, mar e amor, tua chame todo teu calor, tuas praias, teu verão e cor. Como esquecer teu sol se for, como esquecer a mesma cor, choque gelado no macho leblon, o brindar o céu da tua
Ipanema viu nascer canção, a garota não passou em vão, fez o mundo conhecer você. Rio, receber todo o meu grande amor, e te abençoe o Cristo Redentor, Maestro de tantas paixões e dores. Rio de Janeiro. Obrigado, pessoal. Até breve. Conforme tenho avisado, a Petrobras está se desfazendo de tudo até a sua liquidação final. Nesta semana foi confirmada a aquisição da RLAM, refinaria Landulfo Alves, na Bahia, por um grupo de fundos de pensão da Arábia Saudita, da região da Arábia. Preço de banana. Somente as HDTs, os GHs, subestações e outras unidades que foram construídas nos últimos tempos, o valor foi inferior a cada unidade nova construída, para reduzir a quantidade de enxofre, tanto da gasolina como do diesel. E que o projeto deu tanto resultado que conseguiu abaixar esses índices de partícula por milhão do enxofre abaixo do projeto, ou seja, muito melhor do que a encomenda. Esse grupo aqui vai adquirir a refinaria, com certeza vai trabalhar com menos mão de obra, vai gerar mais desemprego na região. E o Sindipetro Bahia chama uma assembleia para hoje, sábado, para poder definir os próximos passos para uma realização de uma greve, para impedir essa transação. Então, aclamamos a sociedade brasileira que dê apoio aos petróleos da Bahia. E todos os sindicalistas, partidos, movimentos sociais, vamos fazer uma greve nacional, uma greve geral, para impedir as privatizações, pois será uma refinaria após a outra, que será doada, e o preço do gás de cozinha aumentará, gasolina também, diesel idem, nafta idem, QAV idem, com essas privatizações. Ora, direis ouvir estrelas. Certo perdeste o senso, e no entanto, quantas vezes desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E ao vir do sol, saudoso em prantos, ainda procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, no entanto, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvidos capaz de ouvir e de entender estrelas. Olavo Bilac, em Via Láctea. A questão política brasileira, no que se refere às ligações do golpe de Estado de 1964, com a formação
daqueles governos golpistas militares, não é? Começando com o Marechal Castelo Branco e terminando com o general Figueiredo, embora que o próprio Tancredo e o Sarney tenham ainda sido eleitos pelo mesmo colégio eleitoral, que aquelas eleições indiretas via Congresso que elegeu os militares, os generais e marechais e generais que dirigiram o país na época da ditadura dos governos militares. Ora, o golpe de 64 é o coroamento da tentativa de golpe que derrubou Getúlio em 45, que tentou dar o golpe em 55, não deixando tentativa de não deixar o Juscelino assumir o poder, que o general Lott deu o golpe preventivo e entregou o poder ao general, ao Juscelino Kubitschek, duas tentativas de levantes militares, Jacareacanga e Aragaças, e vem por aí essa tentativa de não dar a posse a João Goulart, em 61, cadeia da legalidade, comandada pelo heróico Leonel Brizola, articulado com o general Machado Lopes, abortam esses golpes. Mas isso vai redundar no golpe de 64. E eu vejo que o governo do capitão Bolsonaro é uma adaptação. Ele defende tortura, torturador, tudo isso. Já vem desde o Estado Novo, com Filito Miller, Góes Monteiro e Dutra, não é? Capitaneado, dirigido pelo Getúlio Vargas, onde houve muita tortura, e depois dos governos militares. É uma lembrança, uma tentativa de lembrança. Só que hoje nós temos funcionando, mesmo de meia sola, esse Congresso Nacional e esse Poder Judiciário. História e política. Do golpe de 64 a Bolsonaro. Tem uma ligação? É claro que tem ligação. Né? Essa ligação é feita pelas Forças Armadas e por um projeto americano. Basta dizer que Bolsonaro e outros vivem elogiando o tal de Ustra, né? Um coronel, um major, sei lá, torturador, famoso torturador, e eles o elogiam até hoje. Por quê? Porque estão ligados diretamente, ideologicamente e até politicamente, são netos da ditadura, do terror, ou bisnetos, etc. Estão todos ligados ideologicamente a essa situação. Aí tem um erro. Costuma-se falar que 64, que está ligado diretamente a Bolsonaro, como eu já mostrei, já declarei, é um fato notório, óbvio. Existe a questão de se indagar o que aconteceu ali. Muita gente fala em golpe empresarial militar. Na minha opinião, o golpe empresarial militar é até um elogio a eles. Porque, de fato, foram mais do que um golpe, isso eu reconheço que eles têm razão, foi muito mais do que empresarial e muito mais que militar, porque esse empresarial e militar deu a impressão que é empresariado brasileiro e militares brasileiros. Na verdade, foi uma contra-revolução, e ela está aí. Está aí hoje, 57 anos depois, ela está aí. Uma contra-revolução antinacional, antidemocrática, estrangeira, com essência estrangeira. Não haveria possibilidade de 64, ditadura, golpe, o que foi, sem a presença americana, os navios americanos, o apoio americano, a CIA e assim por diante. Então, estrangeiro. E empresarial, um elogio, foi realmente de uma burguesia brasileira, de uma elite burguesa brasileira, uma elite financeira, econômica e industrial brasileira, aliada a interesses estrangeiros, aliada aos interesses americanos e subordinada a eles. Basta verificar o papel da CIA nisso tudo. Isso está no governo João Goulart,
do Muniz Bandeira, mostrando o papel da CIA. Isso que eu estou falando está no livro do Carlos Sico, O Grande Irmão, e assim por diante. E chegamos a esse caos, o que mostra a completa desordem das esquerdas e vitória dessa contra-revolução antinacional, antidemocrática, feita por uma elite brasileira traidora, aliada a interesses estrangeiros, e militares brasileiros subordinados a esses mesmos interesses. A característica disso tudo, e eu estou tentando traçar um panorama, é a presença das Forças Armadas, sempre subordinadas a esse esquema aqui mencionado, influenciadas por ele, estudaram no exterior. Golbery fez curso em Fort Leavenworth, já em 44, curso de formação nos Estados Unidos. Outros estudaram, exerceram papéis de adido militar, etc. Quer dizer, todos sob influência de uma ideologia norte-americana a quem interessava inventar um comunismo iminente no Brasil, que impedisse uma luta pela libertação nacional, pela independência, pela soberania popular. E com essa desculpa, aliciaram os militares, venceram, e o resultado, exagerado e mais transparente pela pandemia, é o que está à nossa volta. Em primeiro lugar, é preciso dizer que houve sempre aí uma estratégia militar, um plano estratégico militar estrangeiro. Estiveram aqui estrategistas de alto nível americano, como é o caso de autores americanos, Samuel Huntington, que deu seminário no Palácio do Planalto, e outros que traçaram para os brasileiros uma estratégia. Porque na guerra, primeiro, a guerra mais bem vencida e mais vitoriosa é aquela que você não perde um soldado. Você ganha por truques, você ganha por armadilhas, você ganha por golpes, você ganha pela corrupção, pela compra do adversário e assim por diante. Isso está no clássico Arte da Guerra do Sun Tzu. O golpe de 64, a gente tem de contextualizá-lo no cenário internacional do contexto da Guerra Fria. Em nome da Guerra Fria que o golpe de 64 é dado no Brasil. Mas mais do que isso, o golpe de 64 ele é dado pelos militares e pelos empresários brasileiros em nome de um projeto de modernização, um projeto de modernização do país, um projeto de modernização conservadora, que não envolvia os interesses, obviamente, da classe trabalhadora e nem muito menos da classe popular. Ele amplia o fosso entre ricos e pobres, constrói uma base industrial dentro do modelo fordista, sem sombra de dúvida, e do seu projeto de nação. Ou seja, os militares de 64 eles tinham clareza do que eles estavam querendo e era mais além do que simplesmente o seu interesse corporativo ou uma subserviência aos interesses norte-americanos. Eles tinham um interesse maior, eles tinham um projeto de nação. Se nós compararmos com a eleição de Bolsonaro em 2018, a única coisa que se aproxima disso são dois fatores. A eleição de Bolsonaro é dada circunstância golpista também. Ou seja, o golpe de 2016 viabilizou e pavimentou a estrada para que um aventureiro como Bolsonaro chegasse ao poder, que no segundo turno, sem sombra de dúvida, é apoiado pelos grandes empresários, sejam eles do setor financeiro, do setor industrial. Então, há uma semelhança nesse aspecto e há uma outra semelhança que é um governo que a cada dia alarga a participação de militares nos seus quadros. E para por aí. Para por aí porque o projeto que o governo Bolsonaro tem não se assemelha em absolutamente nada ao projeto do golpe de 64. Ou seja, não tem um projeto de nação, não tem um projeto de sociedade, não tem um projeto de país. Tem, sim, projetos corporativos. Esses militares que
hoje compõem a alta cúpula das Forças Armadas, esses militares que estão inseridos nos quadros do Executivo e no controle de algumas estatais brasileiras, eles são, na realidade, fruto desse regime ditatorial pós-64, mas eles não têm qualquer compromisso com esse projeto de nação. Eles têm como compromisso o projeto corporativo, o projeto de interesse das corporações a que eles estão vinculados. No período de 64, nós tínhamos um projeto de nação encabeçado, conservador, pelos militares. Em 2018, nós temos um projeto corporativo que é fruto de um golpe dado, não pelos militares. Eles tiveram participação, mas com forte envolvimento do setor empresarial desse país, com forte envolvimento da Fiesp, da Firjan, da Febraban, do agronegócio. Esses aqui, na realidade, deram um tiro no pé. O golpe de 64, ele não foi inteiramente superado quando da transição democrática ocorrida com a transferência dos governos militares ao primeiro presidente civil, que foi o presidente José Sarney. Os militares nunca deixaram de estar presentes, não apenas a partir de 64, mas ao longo da República. Mas em 64, eles passaram a ter uma presença muito mais ativa e não, digamos assim, deixaram de mão inteiramente entregue aos governos civis o rumo da República. O desdobramento do período que resultou na Constituição de 1988 e depois na formação da Comissão da Verdade, né, que apurou uma série de desmandos, atrocidades, violências, torturas, mortes, muitas delas inclusive ocorridas em instituições militares ou prédios militares. Isso provocou uma certa repulsa do ponto de vista daqueles que nunca abandonaram a ideia de que 64 deveria representar uma espécie de passar limpo a história do Brasil contemporâneo. Fala, rapaziada, estamos aqui no Terminal Recreio. Acabou de acontecer aqui uma assembleia aqui, onde o grupo do BRT, né, que assumiu o BRT, acabou de demitir cerca de 100 funcionários. Aí o pessoal aqui veio para a assembleia, porque como foi uma demissão coletiva, o sindicato tem que intervir, tem um aparato também judiciário, né, que tem desembargador, tudo direitinho. E aí a empresa solicitou ao sindicato que viesse, né, entrar na negociação para solicitando que ia demitir, né? Quando eles dizem que não vão aguentar suportar a operação, eles determinam lá, fazem um cálculo de quantos funcionários tem que ser demitido e falam com o sindicato. O sindicato abre aí um processo para garantir esse direito do trabalhador. E aí, dentro dos moldes que já está rolando desde o ano passado, que é
garantir aí a multa a multa aqui de parcelamento de rescisão, estabilidade, e o principal item, que é a solicitação dos funcionários caso a empresa volte a ter dias melhores, né? Então, e também a quitação geral. Uma vez ele solicitando essa homologação e os seus vencimentos, ele abre mão de qualquer outro direito, e aí o trabalhador não precisa se adequar a esse acordo. Ele pode muito bem rejeitar e buscar um advogado de sua confiança, ou solicitar o jurídico do sindicato, que é de forma gratuita, ele consegue resolver. Demora um pouco mais, mas ele também tem essa prerrogativa. Alô, amigos do Caminhando Jornal da TV Comunitária do Rio de Janeiro. Vou lembrar de Xalana, na canção de Mário Zan. Lá vai uma xalana, bem longe se vai, levando remanso do rio Paraguai. Ó xalana, sem querer, tu aumenta minha dor, nestas águas tão serenas vai levando meu amor. Ó xalana, sem querer, tu aumenta minha dor, nestas águas tão serenas vai levando meu amor. E assim ela se foi, nem de mim se despediu. A xalana vai sumindo lá na curva do rio. E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão. Fui ingrato e feri o seu meigo coração. Até breve e um grande abraço. Política. Nós não podemos combater sem um inimigo, sem termos informação, sabemos quem é, como age, quais as suas táticas. Essa fração de extrema direita, em que Bolsonaro finge se apoiar, porque Bolsonaro não é de extrema direita, nunca foi, é um oportunista, vide aí as rachadinhas, tudo aquilo, etc. Mas ele se segurou nessa solução de Bannon e outros dessa fração americana, que estavam instalados aí, está aqui o livro Fogo e Fúria, do Wolff, né, que mostra que eles estavam instalados no Pentágono e na Casa Branca, ao lado de Trump. Então o Bolsonaro fez essa conjunção, o Olavo de Carvalho, ele com isso aí, e passou a utilizar também os recursos e as estratégias e a ideologia dessa fração de extrema-direita para ser eleito e chegar ao poder. E contou para isso com Vilas Boas, que já amarrou as pressões que fez, e com alguns generais que tinham um projeto militar próprio, talvez, e naquele momento se juntaram ao Bolsonaro, pegando uma carona com ele e levando ao presidente da República. Eu coloco aqui uma questão que ele denuncia, mas não é só a direita que denuncia, a parte da esquerda também acha, são essas urnas que não merecem nenhuma confiança. Imagine os senhores umas urnas guardadas por esse STF e guardadas por Toffoli. É uma brincadeira. Então, realmente, essas urnas, e tem inúmeros especialistas que colocam isso, sem terem um voto impresso, não provocam a menor confiança. E assim Bolsonaro, com todos esses fatores, Bannon, manipulação das redes sociais, algoritmos, extrema-direita americana, oportunismo, chegou ao poder. Mas ele acrescentou um outro dado que tirou também dos Estados Unidos e da extrema-direita americana,
que é a manipulação do cristianismo. Você vê que o Bolsonaro aqui se apresenta ao lado de Malafaia, R.R. Soares, aquele Santiago, ou algo assim, e outros que são o Macedo, que são os líderes líderes evangélicos de certas correntes evangélicas no Brasil. E Bolsonaro aparece com elas brandindo a Bíblia numa mão e revólver na outra, fuzil na outra e assim por diante. Isso aí, na verdade, meus amigos, é um absurdo e tem também suas razões de ser. Ossovsky menciona que, se formos verificar os movimentos do cristianismo através dos séculos, nós vamos ver que eles sempre guindaram a serem usados pelos que estão no poder, os cristãos, e de outro lado, mudando as situações, são usados pelos pobres que se revoltaram ao correr dos anos contra os dominadores que utilizavam as religiões em seu benefício. Isso se viu bem na Judéia. Jesus Cristo acaba contra os judeus aliados aos romanos e contra os próprios romanos. É uma coisa semelhante aqui, nós temos aqui uma elite, grupos brasileiros aliados a interesses estrangeiros e os próprios interesses estrangeiros, que não estão nesse momento aqui dirigindo abertamente alguma coisa, mas que dirigem o Banco Central e dirigem a economia brasileira. Veja a situação do Brasil, né? O dólar a moeda mais desvalorizada do mundo, cartão de crédito a 300 e tantos %, e por aí vai, não há a menor confiabilidade em coisa nenhuma, uma situação desesperadora, né? Até para a classe média que tem o seu dinheirinho em poupança, sabe lá e tal. Sou Sandra Regina Santos, sou psicóloga com especialidade em geriatria e gerontologia e psicologia junguiana. Sou escritora e hoje eu gostaria de passar uma mensagem para vocês sobre o momento atual que estamos todos passando. A pandemia ela ainda não acabou, então existe uma necessidade de nos mantermos seguros em nossas casas. Por quê? Nossas casas não são prisão, como muitas pessoas falam, estou preso dentro de casa. Olha, se você pensar que a sua casa é o lugar mais seguro e mais protegido, talvez você se acalme. O que nós precisamos nesse momento é manter a nossa calma. Existem muitos meios para que a gente se comunique, pelo telefone, pela internet, né? Então, não fique isolado. Nós estamos isolados fisicamente, mas não socialmente, né? O isolamento é uma medida de proteção. E o que nos cabe nesse momento? Mantermos a calma e mantermos a esperança, porque a ciência está se preparando para nos acudir, né? E nesse momento de muita tristeza, muita aflição, muita angústia, ligue para uma pessoa amiga, para um conhecido, um familiar, né? Concentre-se numa boa leitura, faça meditação. Existem muitas formas da gente poder se acalmar, porque é uma ordem agora para nossa sobrevivência. Para mantermos prolongada a nossa vida, nós temos que tomar medidas de segurança. Boa sorte e mantenha seus cuidados. Olá, brasileiros, eu estou gravando esse vídeo aqui só para agradecer ao presidente por ele ter enviado mais de 1.500 toneladas de oxigênio para Manaus e mais 107 profissionais na área de saúde, médicos formados,
para ajudar na pandemia aqui que está em Manaus. Só que esse presidente não é brasileiro não, é o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Obrigado, povo venezuelano. Esses militares do governo do capitão Bolsonaro parecem passarinho na muda, não é? Todos calaram a boca. Ou então lagarta que não saiu do casulo para virar borboleta. Estão todos calados. Não sei se é estratégia do conjunto ou se é um fenômeno motivado pela realidade concreta. Esses generais, esses ministros militares do governo Bolsonaro estão todos calados. Ninguém vê o Braga Neto, o general Braga Neto falando, o general Heleno, parece que estão todos escondidos embaixo da mesa. Inclusive o general Ramos, denominado pelo ministro Salles de fofoca, não é Maria Fofoca, ele também está recuado. Alguma questão deve estar havendo. E não é fácil e também não é difícil de entender. Este capitão Bolsonaro está num jogo, ele esvaziou o ministro Paulo Guedes, ele está mudando de rota o seu governo com o intuito nítido e claro de conquistar votos para as eleições de 2022. Ele faz qualquer coisa. Ele compõe com o Centrão, ele negocia tudo, ele tem de arrumar recursos para dar um 10 réis de mel coado para o povo que não tem qualquer recurso para a sobrevivência. O Brasil está numa crise econômica perdido, é um piloto perdido. Trabalhadores do campo já poderão então ser concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará um pedaço de terra própria para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. Aí então, o trabalhador e a sua família sofrida, irá trabalhar para ele, porque até aqui ele trabalha para os donos da terra que ele aluga, ou para os donos da terra que ele entrega sua produção. Com o alto testemunho da nação e com a solidariedade do povo, reunido na praça, que só o povo pertence, o governo, que é também o povo e que também só o povo pertence, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira, não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária. Fica a ideia da poesia da morte, a pedra no caminho, o feijão cabralino, a aurora da minha vida. Fica a impressão de que tudo passou como um empurrão num precipício, abismo sobre abismo. Alguns amigos, alguns amores e a sensação angustiante de que sobraram palavras e faltaram palavrões. À altura dos cabelos brancos, uma lição. É preciso chutar o balde,
Sempre há tempo para a desarrumação. Ainda há tempo do poeta brasileiro Tanucy Cardoso.